O que é TV digital? Não conheço, não entendo. Digamos que super moderna, assim, uma televisão super moderna, mas assim, eu não tenho muito conhecimento sobre TV digital. Você sabe o que é TV digital? Não. A imagem da TV digital, eu acho que é melhor, né? Porque tá para lançar agora, né, a TV digital no Brasil, né? Ou não? TV digital ainda é algo misterioso para a maioria dos brasileiros, apesar de ela ser discutida no país há mais de 3 anos. Desde 1950, quando a TV chegou ao Brasil, as noites nunca mais foram as mesmas. Na década de 70, os preços menores e as cores a partir de 1972 fizeram a venda de televisores explodir no país. São cerca de 80 milhões de aparelhos que informam, educam e divertem. Mas de lá para cá, pouca coisa mudou entre o espectador e os programas. E a TV digital poderá ser a segunda revolução na TV brasileira. O sinal deixa de ter aquela característica analógica com fantasma, com ruídos, né, intrínsecos que há no sistema analógico, e passa a ser um sistema de comunicação de dados, portanto digital. O fato de ser digital permite correção de erros, né, que eventualmente ocorra no sistema de transmissão, apresentando uma qualidade muito mais limpa de imagem e de áudio para o telespectador. Permite a você, por exemplo, realizar compras via TV, realizar votações eletrônicas, você marcar consultas, receber mensagens. Isso tudo faz da TV um novo meio dentro de um movimento que nós conhecemos como movimento de convergência das mídias digitais. Com a nova tecnologia, a imagem é sempre perfeita. Um canal pode transmitir filmes em alta definição no formato de cinema, ou transmitir separadamente 4 ou 5 instrumentos na apresentação de uma orquestra. Pode-se visitar a versão digital de um museu, ou trocar mensagens com outros espectadores usando o controle remoto. E basta uma caixinha como esta para que os televisores atuais possam aproveitar a maioria dessas vantagens. Uma empresa brasileira já anunciou que, em grande escala, o conversor pode chegar a R$60. A TV aberta digital existe há 15 anos, mas ainda é tímida no cenário mundial. Apenas 19 países já têm emissoras digitais funcionando normalmente. O padrão DVD da maioria dos países europeus também é usado na Austrália, na Índia, na Malásia e na África do Sul. O primeiro sistema digital, o americano ATSC, foi adotado também no Canadá e na Coreia do Sul. O Japão é o único usuário do seu próprio sistema, o ISDB. Todos têm funcionalidades semelhantes, mas prioridades diferentes, de acordo com as exigências de seus mercados. O padrão americano ele foi focado em gerar uma solução de entregar aos usuários TV em alta definição. O sistema europeu ele tinha uma dificuldade em função do espectro congestionado dos diversos países da Europa, ele tinha uma dificuldade de ofertar muitos canais de TV. Então ele foi previsto para aumentar a quantidade de programas simultâneos. E o sistema japonês ele identificou duas coisas. Primeiro, que eles queriam ter um mercado exportador para os Estados Unidos, então a partir desse momento eles tinham que fazer em alta definição, e elegeram que a portabilidade, ou seja, a recepção através de PDAs ou de aparelhos celulares, era um desejo da população. Todos esses países, eles nunca focaram a interatividade no primeiro momento, e eles nunca ficaram focados num problema de inclusão social e digital, que eles não têm esse problema na sociedade deles. Em 2003, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, o CPQD de Campinas, em São Paulo, foi escolhido pelo Ministério das Comunicações para coordenar o trabalho de 20 grupos. Eles têm a missão de analisar os sistemas existentes e sugerir aperfeiçoamentos. É o projeto SBTVD, Sistema Brasileiro de TV Digital, que já recebeu cerca de 50 milhões de reais distribuídos entre os consórcios, que são liderados principalmente por universidades. O Brasil ele pôde se beneficiar do fato de que, quando ele começou a TV digital, já existia uma série de ambientes em execução. Já existia o sistema americano, o sistema japonês e o sistema europeu. Então a gente pôde verificar o que havia de melhor em tais sistemas e adequá-los à nossa realidade.
Esse projeto, além da abrangência e da importância, é interessante porque ele tem um caráter estratégico para o Brasil e mesmo para a América Latina. O ideal talvez fosse o Brasil, junto com os outros países da América Latina, somar os esforços aqui para frente. E tem mercado muito grande na América Latina. Entre as exigências do governo para o projeto brasileiro estão a interatividade, o acesso à internet e a inclusão digital, itens que não são prioridade nos sistemas estrangeiros. Por isso, os pesquisadores e técnicos brasileiros já criaram programas e equipamentos para adaptar e melhorar os padrões internacionais, ou até criar um novo padrão, combinando várias tecnologias existentes. Por exemplo, a conexão à internet usando canais de TV UHF, com uma tecnologia nova chamada WiMAX, ou a modulação inovadora, desenvolvida no Brasil para permitir o uso dos aparelhos em movimento, sem perda de sinal. Não vamos reinventar a roda, mas criar uma roda para um pneu para rodar 200 mil quilômetros. Esse é o nosso objetivo, continuar a pesquisa, não reinventar a roda. A indústria, que já produz a maioria dos transmissores e dos aparelhos usados no Brasil, garante que qualquer sistema adotado, estrangeiro ou nacional, é viável e não levará ao isolamento econômico e tecnológico. Se você tem capacidade de desenvolver um transmissor para um padrão brasileiro, você tem também capacidade para desenvolver para o americano, para o europeu e até para o japonês. Uma boa parte do desenvolvimento da TV digital não depende do padrão e dos equipamentos adotados. São os programas de computador. No Brasil, já foram criadas aplicações como a declaração de isento do imposto de renda, o T-Voto, que permitiria ao Congresso saber ao vivo a opinião dos eleitores sobre as matérias em votação. E o Torcida Virtual, que dá ao espectador o som de uma arquibancada num jogo de futebol e permite conversas via microfone com outros torcedores. É possível que você, em um ambiente de televisão digital, venha ter, por exemplo, um determinado programa passando e você possa identificar em um determinado jogador de futebol qual é a marca da chuteira que ele está utilizando e aí, a partir daí desencadear um programa de comércio eletrônico pela TV. São várias tecnologias e interesses, oportunidades, muitas expectativas e muitas questões que a Câmara vai discutir de forma aberta e democrática. É a casa de todos os brasileiros, tratando de algo que está na casa de todos os brasileiros. É importante para ter uma componente não só política, que seria inserida na discussão, já que as componentes discutidas até agora foram a componente técnica, pelos pesquisadores, CPQD, e a componente econômica está sendo discutida no Ministério, mas também haver uma componente política que consiga auscultar o interesse da população. O que a gente precisa é coordenar, articular esses esforços, porque a escolha da TV digital sirva também para alavancar a indústria nacional. Os nossos alunos aqui que nós formamos, que possam, eles não apenas simplesmente comprar um aparelho importado com toda a tecnologia fechada, mas que eles saibam também desenvolver soluções para essa televisão brasileira e que nós possamos criar empresas brasileiras que desenvolvam isso também. Eu não tenho dúvidas nenhuma que esse projeto pode ser um divisor de águas no desenvolvimento tecnológico brasileiro. Cerca de 90% da população recebe sinais de TV. Não tem nenhum outro serviço de telecomunicações que chega com essa penetração. Então, se conseguir no país um sistema brasileiro de TV digital que consiga ofertar novos serviços, novas aplicações voltadas para a população, aí a gente efetivamente consegue uma coisa diferente do resto do mundo e bastante focada às limitações da população. Thank you.